Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira, já conhece a função PROC-V do Excel. Hoje vou-te mostrar como é que funciona esta função. Fica por aí, que faz parte de um dos módulos do nosso curso online e vais aprender tudo o que precisas sobre esta função. Até já! Vamos ver agora a função PROC-V, ou VLOOKUP em inglês, que é uma das funções mais conhecidas e mais populares do Excel. Esta função permite fazer uma pesquisa de um determinado valor numa determinada tabela. Esta pesquisa é uma pesquisa vertical, daí a palavra PROC-V, V de vertical, e é feita sempre na primeira coluna do nosso intervalo ou da nossa tabela. Esta é uma das particularidades que esta função tem, em que nós fazemos sempre a pesquisa na primeira coluna do nosso intervalo e o valor que é devolvido é sempre um valor de uma coluna correspondente a essa primeira coluna. Ou seja, nós fazemos a pesquisa na primeira coluna e vamos devolver normalmente um valor na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, aquela que for a coluna do nosso intervalo. Obviamente podem utilizar esta função para pesquisar um determinado valor e devolver a mesma coluna, ou seja, a coluna número 1, que é a coluna que está a ser pesquisada. E muitas vezes utiliza-se este conceito para nós percebermos se um valor existe ou não numa base de dados. Mas para esse conceito, ou para este propósito, nós podemos ter outras funções, como a função corresponder, que permite-nos pesquisar se efetivamente um valor existe ou não existe no intervalo. Então a função PROC-V utiliza-se para devolver um valor correspondente e não o próprio valor. No cenário, nós temos então aqui um exemplo em que temos uma pequena tabela e um formulário onde vamos pesquisar o valor. Neste caso, o valor que vamos pesquisar é o ID de produto, que normalmente deve ser um valor único, mas não é fundamental que o seja. Se por acaso não for um valor único, aquilo que a função faz, ficam já a saber que devolve a primeira ocorrência que encontra, começando sempre de cima para baixo, porque a pesquisa é feita na vertical. Então, a nossa função PROC-V encontra-se no separador das fórmulas e temos dentro da categoria da consulta e referência a função PROC-V. Antes de entrar na nossa função, e o primeiro exemplo vou fazê-lo através do assistente das funções, vou colocar o cursor na célula onde vamos obter o nosso resultado, neste caso será a célula C15, e vou então começar a nossa função PROC-V. Reparem que temos aqui também a função PROC-H, que vamos ver a seguir, que é exatamente igual à função PROC-V, mas funciona na horizontal. Então, seleciono a opção PROC-V e estes são os argumentos que nós encontramos na função. 3 argumentos obrigatórios e um argumento facultativo. O primeiro argumento é o valor a procurar. Este é o valor que nós vamos efetivamente procurar. Pode ser um valor que nós introduzimos diretamente na fórmula ou pode ser uma célula que contém o valor que nós introduzimos. Neste caso, eu vou colocar o valor da célula B15 e reparem que à direita já aparece, entre aspas, o texto ou o conteúdo daquilo que nós estamos à procura. E este é o primeiro argumento, está definido. Depois temos o segundo argumento, que é a nossa matriz tabela. Atenção aqui ao nome da tabela, porque não temos necessariamente que ter uma tabela como objeto do Excel. Pode ser um intervalo qualquer, e esse intervalo normalmente é considerado uma tabela porque tem mais do que uma coluna para devolvermos a tal coluna correspondente. Mas poderá ser um intervalo apenas com uma coluna, o que não é muito habitual, mas poderá ser. Então, a nossa matriz tabela será então o intervalo desde a célula B4 à célula F11. Mas reparem no seguinte, nós quando selecionamos o nosso intervalo, neste caso em específico, não precisamos ter os cabeçalhos da nossa tabela selecionados. O que significa que normalmente não pesquisamos a palavra ID produto para devolver a palavra descrição. Então, neste caso, contrariamente a situações que nós vimos em módulos anteriores, nomeadamente nas funções de base de dados, em que o cabeçalho da nossa tabela era fundamental para nós podermos identificar o campo e devolver esse campo, no caso do PROC-V não é fundamental que nós tenhamos os campos selecionados, ou melhor dizendo, os cabeçalhos da nossa tabela. Então reparem que eu vou manter apenas os registros, não vou selecionar o cabeçalho e vamos ver que a função vai funcionar sem qualquer problema. Depois temos o terceiro argumento, que é o número índice da coluna. Aqui nós indicamos apenas um número que corresponde ao número da coluna dentro do nosso intervalo que será devolvida para corresponder ao nosso valor. Neste caso, temos a descrição, que é o que nós precisamos de obter, e por isso a descrição é a coluna número 2 do nosso intervalo. Reparem que a descrição está na coluna C, que, imaginando que estamos a usar, por exemplo, a função call
devolveria o número 3 porque é a terceira coluna da nossa folha, mas o que nós pretendemos aqui é a coluna respeitante ao nosso intervalo, ou seja, dentro do nosso intervalo a descrição não é a coluna 3, mas sim a coluna número 2. E então é isso que eu vou colocar e tenho então já a indicação de uma possível resposta, porque já tenho os 3 argumentos obrigatórios colocados, e neste caso reparem que a resposta que aparece é Iced Café americano, que na realidade para o nosso produto 705.58.664 AD, teoricamente deveria ser o produto Caramel Macchiato. Eu vou colocar o cursor no último argumento, que é o procurar intervalo, e nesta opção nós podemos colocar 2 valores, ou um de 2 valores, que é um valor booleano que é verdadeiro ou falso. Em vez de verdadeiro podemos colocar o número 1 e em vez de falso podemos colocar o valor 0. Na realidade, quando nós não colocamos nada, é considerado o valor 1 ou verdadeiro, o que significa que o PROC-V vai fazer uma pesquisa aproximada. Começando pelo cenário em que nós temos uma pesquisa exata, que se calhar é mais simples para nós percebermos, quando nós fazemos uma pesquisa exata, 0 ou falso, o PROC-V vai à procura do nosso valor. Se o valor não existir na primeira coluna da nossa tabela, a função devolve a resposta ND ou NA, ND em português, não disponível, NA em inglês de Not Available. O que significa que é uma pesquisa exata, se o valor não existe, não podemos devolver nada. Caso optemos por colocar a pesquisa aproximada, significa que se a função PROC-V não encontrar o nosso valor, vai pesquisar ou vai tentar encontrar o valor mais próximo do valor que estamos à procura. Esse valor mais próximo é sempre um valor inferior, em termos quantitativos, inferior ao que nós estamos à procura e que normalmente está acima do valor que nós estamos à procura. E porquê acima? É uma regra que nós temos que ter em conta quando trabalhamos a função PROC-V ou qualquer outra função de pesquisa. Sempre que fazemos uma pesquisa por valores aproximados, a nossa tabela, ou melhor, o nosso intervalo em que nós estamos à procura do valor, neste caso a primeira coluna, tem que estar ordenada de modo ascendente, do menor para o maior. E por isso é que nós encontramos a ocorrência mais baixa do valor que estamos à procura e por isso é que esse valor está acima, porque a nossa tabela está ordenada. Caso não tenham a vossa tabela ordenada, é muito importante esta questão porque o PROC-V pode devolver um valor, mas esse valor é errado. E é o que nós estamos a ver aqui. Para o nosso ID de produto, o Iced Café americano corresponde ao primeiro ID, que é a primeira ocorrência que a função encontra. E neste caso, eu vou então colocar 0 para colocar falso e reparem que já aparece a indicação no resultado da fórmula Caramel Macchiato, que significa que nós temos então o nosso terceiro ID de produto. Fazendo OK, temos então a nossa função a funcionar em que literalmente fizemos uma pesquisa de um produto e foi devolvida uma coluna correspondente, que é a coluna da descrição. Vou fazer aqui um teste e puxar a nossa referência da fórmula para a direita para podermos ver o que é que está a aparecer. Temos aqui a indicação de S-Bucks Porto, o stock não e a quantidade 543. Ou seja, teoricamente estamos corretos para podermos encontrar o nosso valor e todos os restantes valores, as colunas correspondentes. A questão aqui é que se tentarmos analisar ao pormenor a nossa função, nós temos o nosso intervalo completamente fora daquilo que é o objetivo, que é termos a nossa tabela centralizada. Então, a função está a funcionar neste caso porque nós estamos sempre a deslocar o valor a pesquisar e a deslocar a tabela, neste caso o intervalo, sempre uma coluna para a direita. Mas normalmente aquilo que acontece é que nós temos o valor a pesquisar trancado e também a nossa tabela de pesquisa trancada, para que possamos pesquisar sempre o mesmo valor, mas devolver correspondências diferentes para esse mesmo valor. Então, no cenário, vou selecionar novamente a minha primeira fórmula, que está correta, e essa primeira fórmula vou trancar o valor a procurar e trancar a nossa tabela. Em muitos casos também podem utilizar, por exemplo, uma referência de nomes e guardamos um nome para a tabela e um nome para o valor a pesquisar e utilizamos a referência de nome em vez do endereço das células para selecionarmos. Se fizermos esta correção, ao arrastarmos a nossa fórmula para a direita, vemos que neste caso está sempre a ser devolvido o mesmo valor, o que é correto porque estamos sempre a devolver a coluna número 2 do nosso intervalo. Então, para podermos devolver a loja, o stock e a quantidade,
temos que trocar na barra de fórmulas o valor da coluna correspondente, loja, o valor do stock correspondente, número 4, coluna 4, e o valor da quantidade correspondente, número 5, neste caso. E então temos a nossa pesquisa do PROC-V a funcionar para todos os valores da nossa tabela. O que significa que se eu selecionar aqui outro produto qualquer e, por exemplo, colar esse produto nos meus valores, no valor a pesquisar, tenho então todos os outros valores a corresponderem com as quantidades, o estoque, a loja e a descrição corretas. Agora reparem, esta questão de termos que trocar a nossa coluna de uma forma manual pode ser um processo demoroso e até propenso a erro quando nós estamos a criar o nosso formulário de pesquisa, porque podemos ter uma tabela com muitas colunas para podermos alterar. Então, se arranjarmos uma forma de termos o valor da coluna de certa forma dinâmico, ou seja, variável, conseguimos ter a nossa função mais funcional. Uma das soluções pode passar por nós termos um valor que substitui o número da coluna correto. Então, aqui na descrição abaixo, eu vou fazer novamente a função PROC-V, mas neste caso já vou fazer com a escrita. E reparem que os argumentos são exatamente os mesmos e só temos de fazer uma ligeira alteração. Então vou colocar PROC-V, o valor a procurar B19 neste caso, trancado, ponto e vírgula. A minha base de dados, agora vou selecionar a base de dados toda, com os cabeçalhos, para percebermos que funciona da mesma forma, trancada à mesma. Mas agora, no número índice da coluna, em vez de colocarmos um número introduzido diretamente na fórmula, vou colocar uma referência da célula que é a célula C17. Esta referência da célula vai ser solta para que ele possa passar para a coluna D, para a coluna E e para a coluna F para ir buscar a correspondência da coluna de acordo com o valor que está 3, 4 e 5. Então, a pesquisa vai voltar a ser uma pesquisa por valores falsos, ou seja, a correspondência exata, e neste caso tenho então a minha função PROC-V a funcionar e se arrastar para todos os outros valores, automaticamente vamos buscar o valor da coluna correspondente, que é um atalho ou uma cábula que nós podemos ter aqui colocada. Contudo, esta solução ainda não é a melhor solução, porque se nós apagarmos o valor de uma das referências, a função dá erro porque vai à procura de uma referência que não existe. Então, eu vou anular este processo e vou, no terceiro exemplo, criar esta coluna, este valor da coluna, de uma forma autónoma e independente de uma célula, mas colocada dentro da nossa forma. E então, uma boa função para podermos fazer isto, ou um conjunto de funções que nós podemos utilizar para fazer este processo, é as funções que vimos ainda há pouco na nossa revisão das funções de pesquisa, que são as funções call e a função calls. Mais especificamente, neste caso, a função calls até é ideal e não tanto a função call. Porquê? Vou fazer a função PROC-V, novamente, PROC-V. O nosso valor a pesquisar, então, neste caso o B23 já, ponto e vírgula. A nossa matriz continua a ser a nossa base de dados, trancada também. E agora reparem, se eu utilizasse a função call, e se eu selecionasse, por exemplo, a descrição, C4, qual é que seria o valor que iria aparecer aqui? O valor número 3, correto? Que é a terceira coluna da nossa base de dados. Então, para devolver esta função corretamente, a função PROC-V, teria que escolher sempre o número da coluna anterior, ou então, por exemplo, subtrair um valor ao número da coluna. Mas são cálculos a mais para aquilo que nós precisamos para esta função. Então, se eu utilizar a função calls, em vez da função call, eu posso dar uma matriz com duas colunas, ou seja, aproveitar mesmo os cabeçalhos da base de dados original, e neste caso, entre a coluna ou a célula P4 e a célula C4 existem duas colunas. Para que possamos ter este valor a aumentar à medida que vamos arrastando os nossos valores, as nossas fórmulas, só temos que trancar o primeiro endereço, a primeira parte do nosso intervalo, e deixar a segunda parte do intervalo solta, o que significa que sempre que arrastamos para a frente, a célula B4 mantém-se intacta e a célula C4 vai passar para D4, E4, F4 e por aí fora. Então vamos incrementando o nosso valor da coluna. Neste caso, temos então o número da coluna definido, pesquisa por valores exatos, fechamos o PROC-V e neste caso temos então cappuccino, a loja
SBucks Almada, o stock e a quantidade. Vou colocar o cursor na quantidade para ver então o que é que está a acontecer com a função calls, em que a nossa matriz já começa no B4, mas acaba na célula F4. E então neste caso temos a nossa função a funcionar. Claro que podemos utilizar a função lins para podermos fazer um cenário semelhante, mas que a lógica ou a estrutura do nosso formulário pode ser diferente. Então, o facto de nós adicionarmos uma linha para baixo para podermos preencher o nosso formulário, mas transpondo a coluna da nossa base de dados, pode ser feita com a função lins. Então, o último exemplo, para já, da função procv é o facto de nós pesquisarmos o nosso valor à mesma, trancado, a nossa matriz é horizontal, ou seja, nós vamos avançar coluna a coluna, por isso avançamos na horizontal para a coluna, mas se quisermos obter o número da coluna através da linha, utilizamos a função lins, em que selecionamos um conjunto de duas linhas, porque queremos obter a segunda coluna, mas fazemos o mesmo processo. Trancamos a nossa linha, a nossa primeira referência da linha, deixamos a segunda referência solta, pesquisa por valores exatos e temos então a possibilidade de arrastar para baixo, mantendo todos os mesmos valores, sem qualquer problema, mesmo que o nosso formulário esteja noutra orientação. Estamos, de certa forma, a transpor as linhas para colunas, que é utilizar a função lins para devolver a coluna, ou o contrário, se quisermos utilizar a função columns para devolver as linhas. Estes são então alguns cenários para utilizarmos a função procv, nomeadamente algumas situações em que nós precisamos de alterar o número da coluna e colocá-lo de uma forma dinâmica. Aí está, chegamos ao final deste tutorial, espero que tenhas gostado e ficado a perceber como é que funciona a função procv. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like e partilhar o vídeo. Se ainda não subscreveste o nosso canal, clica no botão de subscrever e no sininho das notificações para teres acesso a todas as novidades do nosso canal. Nós vemos em breve no próximo tutorial. Até lá!